Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e o corte aí, né? De donos da bola, com Neto, Veloso, Souza, comentando tudo sobre o Flamengo e o caso goleiro Hugo, né? Onde Marcos Braz e Landinha aí soltaram tudo no ventilador e falou que o Corinthians não pagou e só vai liberar o jogador para jogar se pagar a multa, né? E se não pagar a multa, o jogador volta para o Flamengo. Vamos ver o que o Neto falou aí sobre tudo isso, né? A percussão aí. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Do Memphis aí, eu queria falar do Hugo, em relação a esse imbróglio que está tendo aí. O Corinthians falou alguma coisa sobre isso, Cascão? Vocês viram alguma coisa? Porque são as 4 parcelas. O Landim disse que espera o pagamento, eu não acertei o Braz. E o Corinthians está garantindo que está tudo certo, está tudo tranquilo em relação ao contrato, os prazos sendo cumpridos. Vamos ver aonde vai essa novela. Qual a importância de um goleiro como o Hugo, meu querido Veloso, você que foi um dos grandes goleiros que eu joguei, Zete, pô, o Zete foi um goleiraço, cara. Que goleiro que foi o Zete, tecnicamente, hein? Tem uma mão grande, né? Mão grande, desgraçado. Ô, Zete, por isso que eu sempre fiz gol em você. Desgranhento. Ah, mandar um beijo pro João Paulo. Acabei de falar com o João Paulo ali. O João Paulo que... Falei com ele. Graças a Deus, foi tudo bem a cirurgia. O João Paulo que teve um infarto, já tá tudo legal. Já vai fazer 3 semanas. Mais 3 semanas ele já vai poder, devagarzinho, voltar às atividades. João Paulo, um dos grandes ídolos da história do Guarani. Um jogador maravilhoso. Grande Popó. Um beijo no seu coração e da Adriana também. Deixa eu mandar um abraço pro Weber também, então. O Weber também. Ontem, né? O Weber Lima. O Weber Lima também teve um infarto. Jogador de Copa e não chamaram, hein? O tal Não, do João 90 também. era eu, o Veloso e Brincadeira. ele. Aí o Lazzaroni escolheu os 3 do Vasco. Parabéns ao grande Lazzaroni, que é um monstro maravilhoso. A gente te ama, Lazzaroni. Fica com Deus. Até quando você estiver vivo nesse plano aqui, você vai ter que responder por que você não me levou para a Copa do Mundo. Voltando em relação ao Corinthians, qual a ideia disso, por exemplo, que eu te perguntei, Veloso? Eu acho que o Corinthians está fazendo mais uma grande bobagem, porque está valorizando o Hugo e o Flamengo está de olho nessa valorização. O Corinthians está perdendo a oportunidade de fechar logo esse negócio, que é 1 milhão de euros, que não é uma quantia alta para os números do futebol, e para um goleiro que veio e resolveu o problema do Corinthians. E resolveu, né? Resolveu o problema do Corinthians. Agora o Flamengo está de olho nessa valorização. Ele abafou o Cássio e o outro aí. Ninguém mais fala do Carlos Miguel. Eu não falo o nome desse cara. Mas, enfim, ninguém mais fala deles e ele ainda é do Flamengo. Ainda é do Flamengo. E se o Corinthians não pagar, com certeza, ou o Flamengo vai utilizá-lo no próprio Flamengo, porque ele é melhor que o Rossi. Ou qualquer outro time compra. Ele é melhor que o Rossi, ou vai usá-lo lá no Flamengo mesmo, ou vai vender para a Europa Hoje no Brasil, um valor muito maior. Hoje no Brasil ele só perde pro Everton. É isso. Do Everton do Palmeiras pela sequência do Everton. Na sequência, ele e o John do Botafogo, para mim, são os goleiros que vão buscar a titularidade em outros clubes e 3. também aqui. É brincadeira, é uma coisa impressionante. Então, o que você pensa, Souza? Só continua vivo na Copa do Brasil por causa dele. Pegou 3 pênaltis contra o Red Bull Bragantino. Só continua vivo ainda na Copa do Brasil de novo contra o Flamengo no segundo jogo, porque por causa dele de novo. Agora, tô com o Veloso. O Corinthians deveria, se não tivesse isso num contrato, o Corinthians já tinha perdido esse jogador, porque pelo valor de um goleiro hoje, só para você ter ideia, se você pegar aí... É incompetência do Flamengo, né, gente? Não, incompetência do Flamengo. O Flamengo, depois dele, o que gastou de dinheiro com o goleiro é impressionante. É um absurdo, que é uma posição hoje que é rara. Quem é que faz grandes goleiros hoje? O Atlético Paranaense, né? Que o Bento, o próprio Santos, que saiu para lá. Tem um menino do Palmeiras que chama Matheus, que é muito bom goleiro, logo vai ser titular do Palmeiras. Não vai demorar muito. Mas não pode perder essa oportunidade, não. Já deveria ter tirado deveria ter guardado no colchão. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Quesada, por favor, com as informações que você tem. O Matheus tem 1,99 m, 22 anos. É um baita do goleiro, que, por sinal, teve jogo treino do Palmeiras. Agora ele pegou pênalti. Mas o Palmeiras não quis falar quem errou o pênalti. Vocês do Palmeiras aí, vocês são muito chatos, né, velho? Vocês são muito mala, irmão. Que nem nós estávamos conversando lá em cima, o Veloso falou que o Palmeiras trouxe oxigênio.
Não, tem aquela cápsula. Impressionante. De ar, é que agora de ar não foi mais puro, Deus que deu o oxigênio para o Palmeiras, que dá oxigênio agora. A titia Leila trouxe oxigênio para nós respirarmos nesse mundo. Até isso, né? Tudo não falei isso. nada disso. Agora ele tá certinho, ele Quesada. Neto, no contrato está estabelecido o seguinte, que o Corinthians pode pagar esses 4 vezes. Esses 800 mil euros em 4 prestações. O que o Flamengo está fazendo é um barulho no bastidor, porque o Corinthians ainda tem um acerto com o Mateuzinho que não foi concluído. Então, está jogando para a torcida, não tiro a razão do Flamengo nesse caso. Agora, eu concordo muito com o que o Veloso falou aqui, Neto. Para acabar com a conversinha, pega os 800 mil euros e tá aqui, Flamengo, pá, tá pago. E encerrou o assunto. Mas é isso que vai tentar fazer. Isso, e vai tentar fazer isso daí. Antes do jogo, inclusive. Exatamente. Antes do jogo agora. Vamos lá. A importância dele em relação à titularidade de uma convocação para a seleção brasileira, você daria chance para ele e também para o John, o goleiro do Botafogo? Eu acho que tem goleiro na frente dele hoje, né? Porque ele está chegando agora, estava fora do país, tem aí esses jogos do Corinthians, ele tem o quê? Uns 15 jogos no Corinthians. É pouco ainda para você chamar um goleiro, porque tem outros aí que já vem demonstrando há mais tempo. Mas se ele mantiver esse nível aí nas atuações, não tenho dúvida nenhuma que o momento dele vai chegar. Vamos lá, já falamos do Memphis, falamos agora do Hugo. Vamos lá. Eu não entendi. Você entendeu, ô DJ Careca? Entendeu? Depois eu te conto. Deixa o VT rodar. Tá bom, olha aqui, deixa eu falar. Já o Vene tem uma brincadeira hoje com o Corinthians. A gente vai explicar essa situação toda. Negócio de fair play, negócio de pagar, não vai pagar o Hugo, é isso. E o Flamengo segue fazendo os ajustes dele, os ajustes necessários, né? Pra encarar o Fluminense do Cris lá pelo Brasileirão. Montou uma logística pra ter os jogadores convocados nessa data FIFA à disposição para esse clássico. Vamos ver. Um técnico que trabalha a motivação do grupo e que está cada dia mais entrosado com a equipe. Agora falta pouco para os rubro-negros verem mais uma vez Felipe Luiz comandar o grupo diante do rival Fluminense. E além do clima mais leve, ainda tem boa notícia. Alexandro já treinou com o elenco. O lateral desfalcou o time contra o Bahia após o incômodo muscular na coxa direita, mas aproveitou a data FIFA para se recuperar e já fez exercícios normalmente. Mais um reforço importante para o rubro-negro que fará também uma manobra para contar com os jogadores convocados. O clube fretou um avião particular para trazer os atletas do Uruguai e do Equador. Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Plata retornarão direto da partida para o Brasil e são esperados no CT do Ninho do Urubu para o treinamento da tarde de quarta. Apenas Pulgar que tem situação diferente, já que o Chile encara a Colômbia em Barranquilha e o volante chegará ao Brasil somente na quarta tarde. O Flamengo quer voltar da data FIFA ainda mais forte para encarar os desafios de uma semana decisiva para o rubro-negro. Nenê Casagrande, Lucas Pedrosa, boa tarde para vocês. Você de casa, boa tarde. Obrigada por deixar a gente entrar todo dia na casa de vocês, no estabelecimento, na empresa. Participa com a gente agora que o Twitter parou de brigar com o Brasil. No bar também. No bar também, restaurante. Muitos. Põe aqui na tela, hashtag SBT Esportivo, assim você participa com a gente. @SBT Rio, você segue a gente lá no Twitter e consegue conversar com o SBT Esportivo. Nenê Casagrande, isso não é atípico, né? O Flamengo promover uma logística para conseguir trazer seus jogadores a tempo e com mais conforto pro... Ué. Como assim? Ué, o que eu levei até um susto? Calma aí. O Flamengo vai promover a logística para trazer os jogadores mais rapidamente para jogar? E a data da Copa do Brasil mudou para não ter os jogadores? Meu Deus do céu! Olha só, quer reclamar, manda áudio! Não! Eu não tô reclamando. Isso lugar de chorar. Aqui, olha só, 9-0 e reclama. Eu só achei curioso. Aí, quer o número do STJD pra reclamar? Eu achei curioso. O que aconteceu? Porque na Copa do Brasil, o Flamengo pediu alteração de datas, assim como o Atlético Mineiro, para que os jogadores pudessem ter um tempo de descanso e não cheguem na decisão cansados, né? Isso que aconteceu com o Vasco, por exemplo, nas quartas de final. Não, mas olha só. Peraí, deixa eu terminar. Tá bom, depois eu... Isso que aconteceu com o Vasco nas quartas de final, por exemplo. E que os caras chegaram na madrugada do jogo. Aí o Flamengo vai fretar um voo para utilizar esses jogadores convocados no Campeonato Brasileiro.
parou de chorar? Agora eu posso falar? Entendi. Vamos lá. Entendi. O fato do Lá em casa Flamengo... dava briga. O fato do Flamengo fretar um jatinho não quer dizer que os jogadores terão condições de jogo. Segundo, o Eric entendi. Pulgar, pelo visto, não vai ter condições de jogo. Ou seja, porque ele não vai conseguir chegar a tempo para o treino de amanhã. Mas vai fazer todo esse esforço, né? Claro, se o Flamengo tem Tem, condições tem. para isso, sim. Mas você não ter o Eric Pulgar seria um risco muito grande. Entendi. Porque aí você colocaria quem ele? Entende? O Alan. O Alan, bota o Léo Ortiz. O Alan? De volante. Alan? Ele? É. Não é ele que é o mas- substituto imediato? Tem o Everton Araújo, que é um bom garoto. Acabou de chorar? Não, não! Não tem choro nenhum aqui. Também. A gente só tá apontando aqui os fatos. Não. Vene Casagrande. Soltou o bolso lá, sempre o Flamengo faz isso. Jatinho particular, não pega Isso, nada. aliás, já tem tempão que o Flamengo faz isso. É, o não é Flamengo nem faz sempre novidade, isso. né? E de fato o que eu disse assim, aqui na base da brincadeira com o Lucas Pedrosa, mas é verdade. O fato do Flamengo fretar um avião para conseguir trazer 6 jogadores a tempo, 6 não, na verdade serão os uruguaios e também o Gonzalo Plata, porque os brasileiros já vão estar aqui no Brasil e vão conseguir chegar a tempo. E aí não terá o Eric Pulgar. Então, assim, o Flamengo teria uma perda absurda. Independentemente disso, eu acho que o Flamengo, e assim, falando sério agora, eu acho que o Flamengo não é o culpado, nem o Vasco da Gama e o Corinthians são culpados nessa situação toda. Para mim, a grande culpada é a CBF. Para mim, a mira da culpa tem que estar mirada para a instituição brasileira que não valoriza o próprio futebol brasileiro. E é verdade, vai depender de muito de como esses jogadores chegarão aqui. Eles vão jogar hoje? Quanto tempo eles vão jogar? Quanto tempo eles ficarão em campo? E a quantidade de minutos que eles ficarão em campo? Eles vão ter condições... Titular, quem é? De suas seleções. Das suas seleções, De La Cruz, Arrascaeta, Varela não é mais titular, né? Não podemos mais considerar titular. O Gonzalo Plata também não é. O Eric Pulgar é titular. E esse aí, pelo visto, não vai ter condições mesmo de jogo, porque não vai nem treinar amanhã. Inclusive, o Flamengo vai botar o treino amanhã na parte da tarde, justamente para dar tempo desses jogadores chegarem e se prepararem. Eles não vão treinar, eles só vão regenerar, né? Eles vão ser reavaliados. O que é natural, né? É porque, na verdade, depende da minutagem dos jogos de hoje pela seleção. Exemplo, se o De La Cruz não entrar em campo, ele tem condições de treinar amanhã, normalmente. O Fabrício Bruno, ele vai ter condições. Eu tô lembrando aqui, o Flamengo faz isso desde a época do Guerreiro. O Flamengo... Lembra disso? Ele trazia os guerreiros no jatinho, tu lembra disso? Eu não sei se você vai lembrar, mas o Flamengo fez isso com o Arrascaeta em 2019. Lembro. Que o Arrascaeta jogou na China. Foi na China, se eu não me engano foi isso com o Uruguai. Aí veio correndo, assim, em 24 horas ele jogou de novo e ele arrebentou. O Arrascaeta em 2019 era um absurdo. Então o Flamengo sempre faz isso, não é uma novidade de fato. Mas é óbvio, as condições de jogo desses respectivos atletas dependem muito da minutagem deles com as respectivas seleções. Isso é um ponto, assim, que a gente... fica até chato falar disso o tempo inteiro, mas é o calendário. E eu não sou contra a data FIFA, eu acho ela interessante, inclusive. Pensa o tanto que a gente ia estar reclamando aqui. Eu ia estar reclamando, o Vene ia estar reclamando, se os jogos estivessem acontecendo nesse momento em que o Brasil estivesse lá performando, o Uruguai, a Venezuela, seja o que for, os times que têm mais convocados são os times que acabam reclamando mais. Mas eu acho, a gente fica com saudade do jogo, mas a data FIFA é importante para você não ter esse tipo de problema. Sim. A gente já está falando, como na Copa América, o Flamengo ficou 9 jogos sem os seus principais personagens. Eu particularmente não gosto da Tu data não FIFA. gosta? Né? Não, eu acho um saco, para ser muito honesto. Não, eu também, como fã do futebol, Sim. viver de futebol, pra gente é muito ruim ficar sem jogo, né? Mas Não, a gente tem jogo, só que é chato. Não. Tem jogo. Não é do... Porque, tem jogo na no mundo verdade, inteiro. a data FIFA, se você parar e analisar, ela é mal feita também. Porque a partir do momento que você bota a data FIFA para valorizar os jogadores, mas amanhã já tem jogo. Quais jogadores que estão com as seleções vão conseguir jogar amanhã pelos seus clubes? Então, eu acho um erro. Eu acho um erro também. Eu já falei aqui. Esse calendário tinha que ser totalmente revisto. Talvez, sei lá, fazer um mês só da data FIFA, com os jogadores lá mais tempo com a seleção. E aí você tem um calendário de jogos ali, como já tem um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, e depois você não desfalca os seus atletas. Gente, o Flamengo perdeu o seu principal jogador por conta de uma data FIFA. Obviamente, a culpa do Brasil não é, mas ele estava lá com a seleção brasileira e ele se machucou com a seleção brasileira. Tanto é que a FIFA e a CBF vão dividir o salário deles. E eu poderia citar aqui tantos outros que têm problemas dentro da data FIFA,
numa temporada onde você perde um jogador muito importante para sua equipe. Fora que hoje o torcedor, obviamente, fica feliz pelo atleta, o atleta ele vai para uma seleção, é um prêmio enorme, mas o torcedor tem medo de perder esse atleta na sua seleção. Então, assim, esse calendário tinha que ser revisto. Não só o da CBF, mas também o das próprias datas FIFA. Eu vou dar um exemplo aqui. Você sabia que o Mbappé está negando jogar algumas datas FIFA pela França por considerar que esses jogos não são interessantes para a carreira dele? Que o Yamal, por exemplo, também lá, que é do Barcelona e é espanhol, saiu da data FIFA, né? O jovem Yamal, que é um cracaço aí, uma das maiores joias do futebol atualmente, também saiu da data FIFA para poder focar no seu clube. Então, assim, até que ponto essa data FIFA é importante? Até que ponto essa data FIFA não é maléfica aos clubes e benéfica, teoricamente, às federações, mas no final das contas isso não muda muito na carreira do atleta. Fora que lá na Europa eles também estão reclamando de calendário. E eu não tenho dúvida que esse movimento de negar a data FIFA tem a ver com isso também. O Mbappé quer jogar o Campeonato Espanhol e a Champions League ou ele quer jogar um jogo da França e da Hungria completamente sem valor? Eu tenho certeza que ele vai querer jogar o do Real Madrid. Vene Casagrande, a novela do Hugo Souza continua, né? Estamos falando dela aqui há algum tempo, né? O Corinthians segue sem chegar a um consenso com o Flamengo sobre a aquisição definitiva do goleiro Hugo Souza. Eu queria que você explicasse, ô Big Boys, a gente conseguiu a sonora do rapaz? Não temos autorização para usar a sonora. Então explica para o pessoal que sonora é essa, o que aconteceu, que fala é essa e quem falou, Vene Casagrande? Vamos lá. Ontem o Fred Luz, que é CEO, ou seja, um cargo extremamente importante, CEO do Corinthians, ele deu uma entrevista ao UOL. E ele foi questionado sobre as dívidas do Corinthians, sobretudo a dívida com o Cuiabá. Entrevista ao André. Ao André Renan do UOL, jornalista do UOL. E aí, durante essa entrevista, ele explicou a situação, ele disse que o Corinthians não é um clube caloteiro, o que há apenas um descasamento entre a data de pagamento e o dia do pagamento. Descasamento, ele utilizou essa palavra. O que seria um descasamento? Se eu fosse o jornalista, eu teria perguntado, mas o que seria um descasamento? Ele quis dizer que ele não consegue encontrar uma data ideal para o pagamento com o dia do vencimento do boleto. Fernandinha, é basicamente eu ligar para o meu banco e dizer, olha, tá vendo esse cartão de crédito aqui que a fatura venceu? Tá acontecendo um descasamento. Então eu não sou caloteiro, então assim, tem como você não me cobrar mais isso? E ele já avisa nessa entrevista que ele não vai pagar os valores, as dívidas, as parcelas, sendo que essa mesma diretoria foi que fechou o parcelamento de todas essa confusão toda, do Mateuzinho, do Ranieri junto ao Cuiabá e vários outros, e também do Hugo Souza, que está tentando dar um calote no Flamengo, e o Flamengo, de maneira estratégica, está conseguindo segurar essa situação. Então, como assim um clube, um diretor, um CEO do Corinthians, que é um clube enorme, tem a cara de pau de chegar e dizer, chegar e dizer... Cadê? O Giovani que tá aí. Ô, Giovani, cara de pau. Vai, tem até óleo de peroba aqui, ó, que a produção Cadê? que a Nath colocou, ó. Olha aí, escudo do Corinthians, cara de pau. É isso que o Fred Luz é quando ele dá uma entrevista dizendo que não faz os pagamentos, que o Corinthians não é caloteiro, porque há um descasamento entre o dia do vencimento do boleto e também com o pagamento. Isso é um tremendo um absurdo. E sabe por que é um absurdo? Porque o Corinthians continua gastando como se não houvesse amanhã. Tem o Memphis Depay lá que está custando, sei lá, 3 milhões de reais por mês. É o jogador mais caro hoje da Folha Salarial do Brasil. Aí a gente vê o Cuiabá sofrendo. Da América do Sul. Da América do Sul. O Cuiabá sofrendo porque também não consegue fazer contratações, brigando para não cair igual o Corinthians. Aí a gente vê o Mateuzinho que vai entrar em campo no domingo contra o Flamengo, eles não fizeram pagamento no Mateuzinho. E se o Mateuzinho faz o gol da classificação em cima do Flamengo, como é que fica? É o famoso doping financeiro. Então o Corinthians está sendo cara de pau. Deve, não nega e vai pagar sabe-se lá quanto. Esse é o Fred, né? Esse é o Fred Luz, que inclusive trabalhou no Flamengo também, tá? Sim. Ele também fez parte da diretoria do Flamengo. Eu lembro, sim. Ô, Pedrosa, é uma situação que a gente fala aqui, quando começaram os holofotes para o Botafogo em relação ao fair play financeiro, você foi a primeira pessoa a falar, não, gente, entenda, o fair play financeiro que a gente pede, na verdade, a gente tem que focar no Corinthians. O que está acontecendo com o Corinthians e toda esse momento dessa temporada em que há contratações e contratações. Me lembra muito a década de 90, né? Em que os clubes às vezes sabiam que não iam conseguir pagar ou que não conseguiriam algum calibre, né, financeiro de um jogador e mesmo assim fazia. O Corinthians está fazendo isso e que é uma coisa em comum dessa forma, porque se a gente parar para pensar,
Aí, começa na 2010 para cá, os clubes começaram a ver que as dívidas estavam sufocando os clubes e começaram a ter até um novo formato de valores para jogadores no Brasil, lembra? A gente falava assim, o fulano ganha só 300 mil. Começou a ter 50 mil, salário de 30 mil. A criação do teto salarial, né? Exatamente, foi feito muitas vezes para essa austeridade. O Corinthians ele foi na contramão da maioria dos clubes aqui no futebol brasileiro no sentido dessa austeridade. Eu digo isso porque existem vários e vários clubes que devem no Brasil, tá, Fernanda? Isso não é uma particularidade do Corinthians. Só que a forma como o Corinthians está fazendo as coisas é uma forma que você olha e fala assim, cara, não é possível que um clube que está devendo 2 bilhões de reais, que não paga contas simples, como compra de jogadores, que não consegue honrar os seus compromissos, que atrasa direito de imagem, que atrasa salário, vai lá e contrata um cara de 3 milhões e meio. Isso aí, Fernanda, na letra fria da lei, o Corinthians não está ferindo nenhum tipo de regra. Por quê? Porque não existe a regra. Dentro da regra não existe a regra. O Corinthians pode fazer o que ele quiser, mas para mim é algo que tem que ser chamado a atenção justamente por conta disso. Fair play financeiro. Por que foi criado fair play financeiro? Porque você não pode gastar mais do que você arrecada, justamente para você ter saúde financeira dentro do seu clube, não só proteger o seu clube, mas também proteger a isonomia do campeonato quando você vai contratar um jogador do outro adversário, como acontece nesse caso do Corinthians e do Ranieri. E o Corinthians, se tivesse fair play financeiro aqui, estaria banido, estaria perdendo pontos, estaria com um monte de danos, digamos assim, nesse sentido. Então, assim, eu lamento muito essa forma. A entrevista do Fred Luz eu também vi. É uma entrevista lamentável, onde ele começa a embaralhar palavras bonitas para poder negar o seguinte: devo, não nego, pago quando puder, e vai continuar sendo assim e vira bola de neve. Então, assim, ao fair play financeiro do Botafogo. O Botafogo teve um problema aí, por exemplo, com o América Mineiro em relação ao Carlos Alberto. O Vasco já teve problema com o São Paulo e com o Atlético Mineiro, das compras do Jair e do Léo Pelé. A gente pode citar vários aqui, mas assim, os clubes estão tentando resolver. O Corinthians está fazendo as coisas de forma descarada. O Corinthians gasta 3 milhões e meio em um jogador, sendo que tem clube de Série A que deve ter uma folha de no máximo 6 milhões de reais. Então, assim, eu não consigo ver isonomia nisso. Olha só, o Vasco promoveu um encontro, a gente contou aqui outro dia, nasceu uma... Eu queria falar um negócio. Esse bagulho é uma vacilação. Pô, tá devendo a parcela do Mateuzinho pro Flamengo, aí vai na cara de pau e paga cash pro Hugo jogar, Bigode? Negócios, né? Faz o Pix? É complicado. E eu acho que o Landim ontem ele foi muito bem nessa fala dele. Quer ter o Hugo? Paga. Pô, mas simples. Se não fosse o Hugo, tava 4x0 o Flamengo nesse primeiro jogo. Exatamente. 4x0 mole. Pegou uma dileta do Gabi que ele... Não, se for falar do Hugo, pô, o Hugo é um dos grandes responsáveis... Pô, o Corinthians tá devendo parcela do Mateuzinho. Isso. O Corinthians tá devendo um monte de gente. Toda hora eu vejo lá no Benja e no Neto que o Corinthians tá cheio de dívida. Aí trouxe o Payet, parece que teve problema com a empresa. Memphis Payet Depay. não, o Memphis Depay. Payet é craque do Vasco. Isso. Memphis Depay, porque Depay e Payet... Isso, é parece o oposto, né? Payet. Depay. Isso aí. Memphis Depay. E aí, muito ruim, pra pagar o Hugo tem dinheiro. Faz o Pix pro Landim. É muita cara de pau dessa diretoria, mas é muita cara de pau. Enfim, sou obrigado porque eu quero entrar já na polêmica do Vasco aqui. Do Vasco não, né? Dos cambistas. O Vasco, em princípio, não tem nada a ver com isso, mas está sendo averiguado. Fernandão, tá todo mundo com um sorriso daqui até aqui. Agora é só o Gabi fazer a parte dele. Não sei se a gente gravou aqui o dia que eu falei que ele ia fazer o gol. Gabi, verdade. Tem que deixar gravado esse dia. Que eu... Fernandão, vai dar tudo certo, né? GV, a proposta existe já há muito tempo. O Gabriel falou que não é interessante para ele. A gente tem que tentar se colocar no lugar dos dois, né? Do clube e do atleta. E o Gabriel sendo importante nessa reta final, como ele costuma ser em jogos decisivos, pode ser que haja uma flexibilidade do clube. E também, se não houver, vida que segue. Vão ser felizes, cada um no seu lugar. Mas a gente espera que o Gabriel fique no Flamengo, porque nesses últimos 5 anos de Gabriel no Flamengo, poucos jogadores se identificaram tanto com a camisa rubro-negra como ele. Então, a gente espera que ele fique, GV. Eu não sei, GV, se isso vai acontecer, porque pelo que eu senti, até senti mesmo da fala do Landim ontem, conversei com o Dunch lá também, caso, né, eles vençam as eleições, a proposta vai ser essa. Aqui todo mundo já sabe. Mas aí o Gabi faz a parte dele, aceita e fica todo mundo feliz pra sempre também. GV, mas aí tem que se colocar no lugar do cara. O Flamengo quer propor mais um ano de contrato, ele tem 28 anos. Se ele tem uma proposta, às vezes até menor financeiramente, mas de 4 anos,
Pra criar um vínculo e ter estabilidade. É claro, diferente. como ele criou com o Flamengo. Sim. Então, tem que se colocar no lugar A do cara. diretoria vai ceder, ele vai fazer o gol da vitória. Eu quero ver, depois que ele der a cavada no Hugo domingo, se alguém vai ter coragem de não dar mais um ano pra ele. Marco Braz falou também. Ô, Bob, o Bigode ontem tava em cima do lance. Vamos ver. Que pegou as aspas também e escreveu lá no computador pra gente, né, Bigode? Ó, não vou ficar no futebol do Flamengo, é questão de ciclo completo. Em 2019, quando eu entrei, eu queria ser campeão brasileiro. Fui campeão brasileiro e saí. No meu retorno, meu sonho sempre foi ser campeão da Libertadores. Eu consegui e saio feliz com o que a gente conquistou. E o dia que eu voltar, vai ser pra ser campeão mundial. Vai tomando, Bigode. Aí, o homem tá que tá. Homem de gelo. Ele só não pode lançar aquela do Real Madrid, né? Porque aquilo ali deu O Real um Madrid azar do foi caramba. sorte, rapaz, que a gente perdeu o pau real. A gente não, o Flamengo perdeu o pau Boa, real. GV. É, foi O sorte. Real Madrid mesmo. foi sorte. Quando né, tiraram isso? a foto, ele tava meio nervoso, hein, GV? Ele tava boladão, devia ser o Amêndola fazendo perguntas para ele. Não, Amêndola não, mas aquele amigo nosso lá. Vou pro intervalo rapidinho, volto pra falar de Vasco, torcedor. Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse vídeo aí. No começo do vídeo, aí Neto falou um pouquinho sobre o caso Hugo e Flamengo e a multa. E será que Hugo continua no Flamengo? No caso, volta pro Flamengo, né? Então, os comentários falaram aí, se o Corinthians não correr contra o tempo aí e pagar logo o valor completo para comprar o jogador, o Flamengo vai tomar de volta o goleiro, visto que é quebra de contrato, né? O Corinthians está totalmente endividado, está devendo 3 milhões aí, né? Pela justiça aí, no caso aí do empresário de Yuri Alberto, devendo 17 milhões de Mateuzinho para o Flamengo e agora está devendo aí em torno de 4 milhões e 700 por Hugo para o Mengão, né? Então, fora as outras dívidas que ele tem, né? Cuiabá, entre outras, né? Então, o Flamengo, o Corinthians está afundado em dívidas. E isso aí, o Flamengo não tem nada a ver. O Flamengo tem que cobrar mesmo, visando aí, né? Também prejudicar um adversário direto, visto que se fosse ao contrário, acontecia da mesma forma, né? Então, o Flamengo não pode vacilar. Inclusive, o Corinthians não está eliminado hoje por causa de Hugo, né? O Hugo salvou aí, no mínimo, aí, 3 a 4 gols do Flamengo aí, né? Lance claros. Então, a multa que o Corinthians pagou para ter o goleiro nesse jogo ainda foi pouco, né? Pelo que ele fez. Então, o Flamengo não pode vacilar, tem que cobrar multa mesmo. E se não pagar multa, pega o goleiro de volta, porque aí é quebra de contrato, né? Se atrasar qualquer parcela aí no contrato, ou não pagar à vista, o Flamengo pode aí reivindicar o goleiro de volta e assim, né, mesmo que ele não atue no elenco do Flamengo, pode vender aí para um time de fora, né, que esteja aí sondando o goleiro, que ele se destacou bastante, né? Acredito que aqui no Brasil, o goleiro que está disputando assim para ser o melhor tá entre ele, John do Botafogo, né, e Everton do Palmeiras, mas bem abaixo, né, vem tomando também alguns frangos, mas que está destacando bastante mesmo aí é Hugo e John do Botafogo. Então, acredito que ele cresceu muito aí de rendimento e pode se valorizar ainda mais. Mas é isso. Qual a sua opinião, torcedor? Será que o Corinthians vai conseguir pagar a tempo? Deixe esse comentário pra gente, se inscreva no canal aí e até o próximo vídeo.